Infelizmente, você sai e todo mundo diz assim, as pessoas têm, ninguém é insubstituível. É sim, tem pessoas que não têm substituição. Agora, essa quantidade de objetos, essas coisas aqui, tudo na minha cabeça, né? Mas eu sou muito ajuntadeira de coisa, né? Eu ajunto muita coisa. E cada coisa me conta uma história, então... Ela falou comigo assim, você tem 2 destinos, ou museu ou biblioteca. Eu gosto muito de museu, porque o museu conta a história através do objeto. É muito mais fácil do que você ler um livro aberto de objetos. Então eu achava que todas as cidades deveriam ter um museu. Eu resolvi fazer uma revolução que já estava vindo de trás, que é dar à mulher a força que ela deveria ter. Então, ganhar era uma coisa frequente na minha cabeça, como grande artista, grande pintor. E eu me sinto muito realizada. Eu só tenho um grande problema de saber como é que vai ser o destino disso aqui. Nós nascemos, fomos morar numa casa muito simpática na rua Sergipe 440. Era uma construção italiana, que os italianos vieram para Belo Horizonte e fizeram essas casas muito ao gênero que eles conheciam italianos. Eram arquitetos, eram mestres de obras. Eles criaram a Belo Horizonte da época. Uma vida, na época, isso nos anos 1935, 1936, nós fomos estudar no Afonso Pena. Os colégios em Belo Horizonte, os colégios públicos, eram da melhor qualidade, eram muito boas escolas públicas. E na época não tinha televisão, tinha brincadeira na rua, brincava-se muito na rua e não tinha movimento de carro nenhum. A cidade terminava ali no Alto da Serra. A gente tomava bonde, porque não tinha pouquíssimos carros. Então, todo mundo andava de bonde. Eu lembro dos aniversários também, de fazer tudo em casa. Era um bolo para o Ricardo, outro para mim. Aqueles docinhos, aquilo tudo era feito em casa, e as crianças vinham lá. E tinha outra coisa também de aniversário no Parque Municipal. O parque era enorme, tinha veadinhos, tinha lago grande com barco, a gente andava de barco ali no lago. Era um parque imenso, o parque foi diminuindo, que agora está daquele tamanho que tem. Nós tivemos muito contato com livro, porque papai tinha uma biblioteca muito boa e nós tínhamos os livros infantis melhores, que eram os contos de Andersen, de Perrault, de Grimm. Então nós tínhamos esses livros, mamãe lia para a gente. Quando nós nascemos, papai tinha sido chamado pelo governo de Minas, mesmo sendo um engenheiro formado na Politécnica do Rio, para ser o engenheiro da Penitenciária Agrícola de Neves.
Papai foi um engenheiro que construiu o prédio antigo que está lá até hoje, da Penitenciária Agrícola de Neves. E ele estudou muito sobre a questão dos presos e sobre como tratar e que forma tinha que ter essa penitenciária. Eles plantavam, colhiam, tinha vaca, tinha leite, tinham galinhas, então era agrícola, era uma instituição agrícola. E de manhã os presos vinham trazendo uma carrocinha, frutas. Eu lembro de plantação de morango. Nós pequenos, no meio da plantação de morango, morango é baixinho, né? A gente com metade do corpo mergulhado na plantação de morango. Então nós ficamos lá, tivemos assim uma vida sadia, agradável, tudo mesmo que fosse na penitenciária. E a gente depois teve essa casa aí na Rua Sergipe, onde nós moramos, e aí fomos estudar no Grupo Afonso Pena. Mas, passado isso, uma sociedade que tinha em Belo Horizonte de mulheres, chamada Amigas da Cultura, que começou com 3 estrangeiras que vieram da Europa por causa da perseguição aos judeus. Elas vieram para Belo Horizonte em 1953. Elas criaram, junto com Lúcia Machado de Almeida, que era uma escritora já mineira, criaram uma sociedade Amigas da Cultura para que as burguesias de Belo Horizonte, as mulheres da burguesia de Belo Horizonte, tivessem mais acesso à cultura, a concertos, conferências e tal. E começou a dar muito certo essa associação, porque não haviam leis de incentivo fiscal e elas começaram a ajudar a promover teatro, a promover concertos, a promover conferências. Mulheres que tinham poder econômico também e que podiam começar a ajudar a movimentar esse lado cultural daqui. E eu vi que a minha gestão foi revolucionária no sentido de que elas vinham com o método de fazer cultura, assim, proteger determinados espetáculos, proteger um concerto, estava tudo certo. Só que no meu caso, eu resolvi fazer uma revolução que já estava vindo de trás, que é dar à mulher a força que ela deveria ter. Ela não tinha nada que ficar só assistindo peça de teatro, olhando concertos, protegendo uma coisa ou outra. Elas tinham que se assumir como poder. Isso foi uma coisa que foi pioneira aqui em Belo Horizonte, porque eu tinha 300 mulheres comigo. Então foi pioneira aqui, foi pioneira no Brasil e teve uma força dada pela imprensa, um negócio inacreditável. Aí eu faço uma experiência de teatro, gosto da experiência, e daí criei uma escola de teatro chamada TESC, Teatro Escola da Cruz Vermelha, porque o Teatro Marília foi feito pelo Clóvis Salgado, que era diretor da Cruz Vermelha aqui em Belo Horizonte. Alberto, meu marido, era o tesoureiro da Cruz Vermelha durante toda a vida. E o Dr. Clóvis fez o Teatro Marília porque não tinha teatro. O Francisco Nunes já estava fechado, não tinha Palácio das Artes, não tinha teatro.
Ele fez teatro por quê? Porque a mulher dele cantava, Dona Lia era cantora de ópera, e ele então achou que Belo Horizonte tinha que ter um teatro. Ele fez o Teatro Marília ao lado da Cruz Vermelha, junto à Cruz Vermelha. Mas para a inauguração do Teatro Marília, elas fizeram uma peça chamada Mulheres, que era uma crítica à burguesia americana, porque a peça foi escrita por uma mulher da alta burguesia americana, dona de várias revistas, chamada Claire Luce Booth. Era dona da Life. Então, essa mulher escreveu essa peça criticando a alta burguesia americana. E daí, escolheram essa peça para fazer aqui, por quê? Primeiro, porque a peça não tem homem, só tinha mulher. Então, podia-se fazer com as mulheres de sociedade de Belo Horizonte uma peça que não tivesse homem, só tinha mulher. Então, eram 30 mulheres em cena, assim, num cassino, no cabeleireiro, criaram um palco giratório que mudava a situação da peça, também um negócio bem bolado, que mudava, hora estava num salão de beleza, hora estava no cassino, hora estava jogando carta. Então as situações das milionárias americanas passadas para a burguesia aqui de Belo Horizonte. E nós fizemos a peça e eu tomei parte. E aí eu adorei fazer teatro. Eu fiz uma outra coisa interessante, que foi chamar os 4 candidatos ao governo de Minas, na época, que era Tancredo Neves, Eliseu Rezende e Sandra Starling. Ele tinha mais um que eu não me lembro, mas enfim, esses 3. Eu propus uma discussão deles com a classe cultural de Belo Horizonte, ou de Minas, se fosse o caso. No Teatro Marília, eles tiveram que se apresentar e discutir com a classe cultural o que seria a cultura no governo deles. O Tancredo ganhou a eleição e criou a Secretaria de Cultura do Estado, que não tinha. Então, essa reunião que eu propus de discutir com a classe cultural de Minas e os candidatos a governo, se isso fosse feito sempre, a gente não teria tanto problema, viu? Se isso sempre tivesse. Ah, é? Então o candidato vai discutir com a classe cultural de Minas o que ele vai fazer para a cultura. Se tivesse isso, nós não teríamos tantos enganos como a gente tem. Mas o que aconteceu foi que, por causa dessa historiada toda, o que você pensa que deu? O Tancredo mandou me convidar para a Superintendência de Museus do Estado, que tinha sido acabado de criar, para a Secretaria de Estado da Cultura. Eles falaram, ela está assim, então ela veio trabalhar conosco. Eu fui aluna do Guinhar na escola Guinhar aqui no parque, por quê? Porque eu era colega no som da Sara Ávila. Então estava Maria Helena Andés, Yara Tupinambá, esse pessoal estava todo lá. Aí a Sara falou comigo, Priscila, você podia ir lá, eu estava fazendo biblioteconomia. Você podia ir lá frequentar umas aulas do parque, é muito interessante, sei o quê. Eu comecei a frequentar as aulas do parque. E frequentei durante algum tempo, depois comecei a trabalhar. Mas fiquei sempre com essa impressão do Guinhar. E tinha uma prima no Rio, Maricília, que falava muito de Guinhar. A minha tia tinha vindo, eu era pequena, ela veio do Rio de Janeiro para tomar aula no parque com o Guinhar. Então, Guinhar era uma coisa frequente na minha cabeça, como grande artista, grande pintor.
Eu não tinha dinheiro para comprar quadro do Guignard. Meu pai gostava mais de uma arte mais acadêmica, então não se interessava. Aí quando eu me casei, o que você pensa que eu falei? Primeira coisa, Alberto, eu quero um retrato do Guignard. Eu quero que o Guignard pinte o retrato meu. Aí ele disse assim, mas onde é que está esse Guignard? Eu falei, eu soube que ele está na casa de um professor chamado Santiago Americano Freire. Aí ele falou assim, foi meu professor de farmacologia na universidade, porque o Alberto era médico, o Santiago era médico, foi professor dele. Eu posso conversar com o professor e ir lá com você para saber se o Guignard pode pintar seu retrato. Eu não gostei do meu retrato, embora eu ache um bom quadro. Porque eu me achava bonita e eu acho que ele não me fez nada bonito. Porém, eu tenho que considerar que é um bom quadro, mas se eu tivesse um pouco menos vaidade e um pouco mais de cabeça, na época eu teria preferido uma paisagem do Parque Municipal. Nós começamos esporadicamente a frequentar a casa do Santiago. Ele chamava lá para ir de vez em quando e tal. Aniversário do Guignard, eles fizeram uma festa e chamaram muita gente. Então a gente ia lá de vez em quando. E eu estive com o Guignard várias vezes, o Guignard tinha dificuldade de falar, mas eu conseguia entender muito bem o que ele falava, não sei, não entendia, ele me contava muitas histórias e ele fazia muita gesticulação, porque como a voz dele era muito fanhosa, ele gesticulava muito para explicar o que ele estava fazendo. O Guignard era mais conhecido no Rio do que aqui, mas muita gente aqui foi aluna dele, frequentou a escola, mas ele não vendia bem os quadros aqui. Ele vendia bem no Rio, aqui ele não vendia, muitas pessoas não consideravam que a pintura dele fosse uma pintura tão interessante. Então, na época, pouca gente tinha obras do Guignard, realmente. Passaram quadros por mim maravilhosos na Casa Santiago e eu não insisti para ficar, porque eu tinha um problema grave aí, porque o Guignard ia lá no quarto dele, voltava com o quadro e me mostrava. E eu elogiava o quadro. Ele queria que eu comprasse o quadro, ou que levasse o quadro. Eu não sabia se eu tinha que perguntar para ele quanto que era, ou se eu tinha que perguntar ao Santiago quanto que era. A única vez que eu fiz isso foi quando ele chegou com aquele quadro de balõezinhos e me mostrou. Eu falei com o Alberto assim, paga porque eu vou levar esse quadro. Se eu tivesse feito com os outros, eu teria uma coleção muito melhor do que eu tenho, muito mais bonita, talvez maior. Na realidade, eu estava ali naquele tesouro e podia ter comprado muito mais coisas do que eu tive na época. Muita coisa bonita, muita coisa boa passou pela... Agora, essa quantidade de objetos e essas coisas aqui, tudo é minha cabeça, né? Mas eu sou muito ajuntadeira de coisa, né? Eu ajunto muita coisa e cada coisa me conta uma história, então eu tenho muita esse interesse de ver um negócio feito isso aqui, que eu chamo O Mundo é Meu. Eu que fiz. Essa caixinha, acho que era do papai, com não sei o que de engenharia. Aí eu tinha essa coisa. Aí eu comprei essa boneca em Goiás. E essa bola, uma minha prima me deu. Aí eu fiz esse objeto que eu chamo O Mundo é Meu. Então, eu gosto de objetos e gosto, de repente, de montar alguma coisa com eles. Então, você vai ajuntando as coisas na medida do possível. E, de repente, você está com coisas interessantes.
Eu não posso te falar que é uma grande coleção, né? Mas é uma coleção de diversificada de coisas interessantes que eu encontrei pela minha vida, que me falaram. Eu falo muito que o objeto não é que você sozinha quer aquele objeto também quer ser seu. Então isso tem me acontecido muito. Por exemplo, vou te contar uma história. Eu tenho uma Nossa Senhora ali, uma Santana, deslumbrante, mineira assim, sabe, do fundo de Minas Gerais, belíssima, barroca. Quando Alberto adoeceu, eu comecei a ficar muito preocupado, porque eu fiquei sem dinheiro. Eu falei, eu vou vender essa Santana para Ângela Gutierrez, que coleciona Santana. Aí liguei para ela, perguntei se ela queria. Ah, não, Priscila, já tenho Santana demais, estou montando um museu de Santana lá em Tiradentes, eu não posso comprar mais uma Santana, não quero. E eu tinha um GTO lindo também, sabe? Grande, belíssimo GTO. Eu vou vender esse GTO também. Eu tenho um amigo que conhecia as peças, mandou um outro amigo dele aqui, me ofereceu um preço pelas peças, dinheiro, me pagou dinheiro e levou as 2 peças. O GTO, eu comprei mais 2, não com a grandeza daquele, mas 2 bons GTOs. Mas a Santa, eu fiquei numa tristeza, mas numa tristeza de ter perdido aquela Santa, que um negócio assim que me incomodava demais. Esse meu amigo, um dia me chama para almoçar. Eu vou almoçar na casa dele. Estou lá almoçando, tudo, de repente eu olho para uma mesa, a Santana na mesa. Eu falei, a minha Santana tinha 10 anos que ela tinha sido vendida. A minha Santana aqui, ele falou, eu sabia que você estava muito triste, teve um leilão em São Paulo, eu entrei e comprei a Santana para você. É claro que ele não me deu de presente, eu paguei, mas ela voltou para minha mão. Que coisa impressionante, depois de 10 anos. E tem um quadro de Guignard que eu vi quando morreu uma senhora aqui de Belo Horizonte, que é meio contraparente minha, dos meus sobrinhos, me chamaram para ver os 2 quadros de Guignard que ela tinha, para avaliar não, mas dizer se era Guignard mesmo. É claro que era Guignard. Eu falei que era Guignard. Um deles, eu olhei e falei, puxa, mas que graça esse quadro, né? Bom, não comprei porque também achei complicado estar ali negociando com conta parente, quadro, né? Falar preço, oferecer. Perdi o quadro. Aí passaram-se mais, sei lá, 15 anos. Um dia, o rapaz lá da galeria de arte me chamou e disse, dona Priscila, a senhora quer vir aqui para ver se é Guignard mesmo esse quadro? Eu fui lá, ele me mostrou no computador, era o quadro. Mas eu não falei nada, eu falei, é Guignard, sim, não tem dúvida nenhuma. Eu falei, puxa vida, aquele quadro que eu queria, que coisa maluca isso. Vim embora para casa. Daí 1 semana, 10 dias, voltei lá, falei, Daniel, me mostra aquele quadro também do computador. Ele tornou a mostrar, eu falei, pois é, Guignard mesmo, então. E vim embora para casa, não comprei, eu não falei em comprar o quadro. Passou assim 20 dias, ele me ligou e falou assim, aquele quadro da Anunciação está aqui. Eu como? Ah, eu trouxe para cá, a senhora quer ver? Aí quem que resiste um negócio desse? Quem que vai resistir uma coisa dessa, né? Eu tinha dinheiro, comprei o quadro de volta. Então as coisas não é que você só quer, você quer aquilo, não. Aquilo quer ser seu também. Então tem uma troca de energia com essas coisas. Eu tenho uma troca de energia com as minhas coisas. É assim.
Nos braços de quem me queira, nos braços